E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar de cabeça num assunto que gera bastante debate: a proibição da transfusão de sangue em algumas religiões. Para entendermos direitinho essa questão, precisamos voltar no tempo e desvendar os porquês por trás dessa proibição. Ao longo da história, o sangue sempre teve um papel central em vários rituais e crenças. No Egito Antigo, por exemplo, oferecia-se o sangue aos deuses como uma forma de nutrir a força vital deles. A proibição da transfusão de sangue surge como um reflexo da importância sagrada dada ao sangue, um tabu que atravessa gerações e coloca em xeque a medicina moderna. Entre as religiões que proíbem a transfusão de sangue, as Testemunhas de Jeová são as mais conhecidas. Para elas, a transfusão de sangue é vista como uma desobediência direta às leis divinas, um ato proibido por Deus em várias passagens da Bíblia. Essa leitura rigorosa dos textos sagrados molda a forma como conduzem suas vidas, incluindo as decisões sobre a saúde. A proibição vale também para o uso de hemoderivados, como plasma, plaquetas e glóbulos vermelhos. Mesmo recusando a transfusão de sangue, as Testemunhas de Jeová buscam tratamento médico convencional para outras questões de saúde. A proibição da transfusão de sangue tem raízes profundas na história da humanidade. No Antigo Testamento, encontramos trechos que falam sobre a sacralidade do sangue e a proibição do seu consumo. Em Levítico, Deus ordena aos israelitas que não comam carne com sangue, pois a vida da criatura está no sangue. Com a chegada do cristianismo, a relação com o sangue ganhou novos significados. A morte de Jesus Cristo na cruz reforçou o caráter sagrado do sangue. Em algumas sociedades africanas, o sangue menstrual é considerado impuro, cercado de tabus e proibições. Essa variedade de crenças mostra a complexa relação da humanidade com o sangue. Para entendermos a proibição da transfusão de sangue, precisamos analisar os textos sagrados que sustentam essa crença. A Bíblia é muito citada como base para quem se opõe a esse procedimento médico. No livro de Gênesis, Deus diz: "Carne, porém, com sua vida, seu sangue, não comerão." Outra passagem está em Atos, que declara: "Que vos abstenhais do sangue." Mas a interpretação desses textos bíblicos não é unânime. Vários teólogos argumentam que essas passagens se referem ao consumo de sangue animal, sem proibir a transfusão de sangue. A Bíblia deve ser interpretada dentro do seu contexto histórico e cultural. A recusa em receber transfusões de sangue causa um impasse para a medicina moderna e um dilema ético complicado. A transfusão de sangue é fundamental em várias situações, como hemorragias graves e cirurgias complexas. Recusar esse procedimento pode ter consequências sérias e irreversíveis. O conflito entre a ciência e a fé coloca os profissionais de saúde numa situação delicada. Eles têm o dever de salvar vidas e oferecer o melhor tratamento, mas também precisam respeitar a vontade e as crenças de cada pessoa. O diálogo é essencial. A medicina moderna tem se empenhado em desenvolver técnicas que diminuam a necessidade de transfusões de sangue, oferecendo alternativas menos invasivas e mais adequadas às crenças de cada paciente. Recusar transfusões de sangue não significa que os pacientes precisem abrir mão de tratamento médico. A medicina moderna oferece alternativas que respeitam as crenças religiosas e cuidam da saúde dos pacientes. Uma das alternativas mais usadas é a cirurgia sem sangue, que utiliza técnicas avançadas para minimizar a perda de sangue. Outra opção é o uso de medicamentos que estimulam a produção de células sanguíneas pelo próprio corpo. A medicina integrativa também tem ganhado espaço no tratamento de pacientes que recusam transfusões de sangue. A recusa em receber transfusões de sangue fica ainda mais complexa quando envolve crianças. Em perigo de morte, negar um procedimento médico que pode salvar a vida de uma criança
levanta questões éticas e legais muito sérias. O Estado tem o dever de proteger a vida e a integridade física de todas as crianças. Em casos de negligência médica, o Estado pode intervir judicialmente para garantir a vida da criança. A decisão de autorizar ou não uma transfusão de sangue em uma criança cujos pais se opõem ao procedimento é complexa e exige uma análise cuidadosa de cada caso. Diversas histórias mostram o conflito entre a fé e a medicina moderna. Um caso emblemático é o da americana Jacqueline Samarco, diagnosticada com leucemia em estágio avançado. Testemunha de Jeová, Jacqueline recusou-se a receber transfusões de sangue, optando por tratamentos alternativos. Contra todas as expectativas médicas, Jacqueline venceu a doença. Outro caso marcante é o do jovem brasileiro Gabriel, que sofreu um grave acidente de carro. Após uma batalha judicial, Gabriel recebeu alta do hospital sem precisar de transfusões de sangue. A questão da transfusão de sangue coloca a gente diante de um desafio fundamental: o respeito às diferenças e a busca por um diálogo interreligioso construtivo. Este é um tema que exige sensibilidade e compreensão mútua. O respeito à liberdade religiosa é um direito fundamental, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este direito assegura que cada indivíduo possa seguir suas crenças sem medo de discriminação. Cada um tem o direito de escolher em que acreditar e como viver sua fé. A diversidade de crenças enriquece nossa sociedade e promove a convivência pacífica. A recusa em receber transfusões de sangue deve ser entendida como uma demonstração legítima de fé. É uma expressão profunda de convicções pessoais e espirituais. No entanto, o respeito à liberdade religiosa não pode estar acima do direito à vida e à saúde. É necessário encontrar um equilíbrio que respeite ambos os direitos. O diálogo entre médicos, pacientes e familiares é crucial para uma decisão conjunta e respeitosa. A comunicação aberta e honesta é a chave para resolver conflitos. Buscar um diálogo interreligioso construtivo é fundamental para superarmos preconceitos e construirmos uma sociedade mais justa e tolerante. A colaboração entre diferentes crenças pode levar a soluções inovadoras e harmoniosas. A recusa em receber transfusões de sangue destaca a importância da ética médica e a complexidade das decisões que envolvem a vida e a morte. Os profissionais de saúde se veem em um dilema ético complicado, como conciliar a busca pela cura com o respeito à autonomia e à liberdade religiosa de cada um. Este é um desafio constante na prática médica. O Código de Ética Médica diz que o paciente tem o direito de recusar qualquer procedimento médico, independentemente das consequências. O médico deve informar o paciente sobre os riscos e benefícios de cada tratamento, mas a decisão final é sempre do paciente. A comunicação clara e empática é essencial nesse processo. Em risco de morte, o médico pode recorrer à justiça para garantir a realização do procedimento médico, mas isso deve ser feito com cautela e respeito. A ética médica exige que os profissionais de saúde busquem alternativas para tratar seus pacientes, respeitando suas crenças e valores. Isso inclui explorar todas as opções possíveis para garantir o bem-estar do paciente. A proibição da transfusão de sangue em algumas religiões é um tema complexo e com várias faces, que exige respeito, compreensão e diálogo. É um assunto que toca profundamente nas convicções pessoais e espirituais de muitos indivíduos. É essencial que a sociedade se abra para entender as motivações e crenças por trás da recusa a esse procedimento médico. Somente através do entendimento mútuo podemos construir pontes de respeito e aceitação. A decisão de recusar uma transfusão de sangue não é tomada de qualquer jeito, mas sim após muita reflexão e análise dos textos sagrados. Essas decisões são profundamente enraizadas na fé e na interpretação das Escrituras.
Compreender as razões dessa crença não significa concordar com elas, mas sim abrir espaço para a tolerância e o respeito à diversidade religiosa. É um convite para um diálogo mais profundo e significativo. Que a reflexão sobre esse tema nos inspire a construir uma sociedade mais justa, tolerante e empática. Uma sociedade onde todos possam viver suas crenças sem medo de julgamento. Que a gente aprenda a conviver com as diferenças, celebrando a diversidade e buscando o bem comum. Juntos podemos criar um mundo mais harmonioso e inclusivo para todos.